Existe um esforço conjunto e articulado para fazer você não conseguir comprar uma casa. E isso não é teoria da conspiração e acontece há anos aqui nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou te falar o que tem acontecido na prática e o mais importante, o que está por trás disso, como que as coisas podem mudar com alguns fatos novos. E essa nova situação ela pode fazer com que o preço das casas caiam em até 20% nos próximos anos. Se você não me conhece, eu sou o Cris, nesse canal eu falo sobre minha vida no interior, falo também sobre vistos americanos, então se você gosta desse assunto, considere se inscrever durante o vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 7 de janeiro e o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele acabou de anunciar uma grande mudança em relação ao mercado imobiliário americano. Ele falou que ele vai proibir grandes investidores institucionais de comprarem single family homes nos Estados Unidos. É aquela casa padrão tradicional que você conhece, é uma casa no meio de um terreno sem que ter um vizinho parede com parede, que também não é um apartamento, ou seja, casa normal. Mas o que você precisa entender é o que está por trás disso, porque não é normal um presidente dos Estados Unidos tomar uma ação como essa. E o Trump ele tem atuado fortemente em deixar as casas mais baratas, inclusive pressionando o Banco Central americano a baixar a taxa básica de juros do país. Eles fizeram baixas consecutivas depois da pressão do Trump no final do ano de 2025. Então esse é um tema de particular interesse dele. Ao longo dos últimos anos, menos de 10 anos, o preço médio das casas nos Estados Unidos ele chegou a dobrar. Isso foi intensificado de 2020 em diante, mas isso tem feito com que o tal do American Dream, o sonho americano, ele se tornasse cada vez mais difícil, porque um dos pilares do sonho americano era justamente você conseguir ter uma casa e poder criar sua família lá dentro. Isso sempre foi um grande objetivo do americano de se conseguir, mas as coisas hoje em dia elas estão muito mais difíceis do que elas estavam. Tem até o pessoal que brinca, dizendo que no passado seus pais ou seus avós aqui nos Estados Unidos compraram suas casas por uma pichincha e são indignados porque que os seus filhos e os seus netos não conseguem fazer o mesmo. A verdade é que a propriedade ela ficou mais cara, isso aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. No passado a demanda ela era muito menor, hoje em dia ela é incrivelmente maior. O número de pessoas, a população cresceu imensamente, mas também várias regulações foram sendo impostas e isso tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui. E tem vários motivos para isso. Os Estados Unidos ele sempre teve uma inflação muito controlada, mas de 2021 a 2024 principalmente a inflação explodiu muito forte e ela já voltou a ser controlada agora com o atual presidente, então isso obviamente atrapalhou. Além disso, o trabalho remoto que se popularizou muito depois de 2020, ele permitiu que pessoas de diferentes estados americanos que tinham um custo de vida muito alto e pudessem ir morar em outros lugares com custo de vida mais barato e trabalhar remotamente para sua empresa, trabalhar de casa. Então isso fez com que vários mercados em diferentes estados bombassem de pessoas ricas, vindo principalmente de Califórnia, Nova York, e essas pessoas compravam casas, tinham dinheiro para pagar, e isso gerou uma demanda por casas novas muito grande. Automaticamente os preços subiram bastante. Esse assunto ele é complexo, não se restringe só a isso que eu tô falando, mas tem um outro fator que também teve um papel bem importante nessa mudança de preços, que são grandes empresas comprando casas. Ah, mas Cris, isso daqui sempre existiu e sempre vai existir. As casas são construídas majoritariamente por empresas, não são só pessoas que compram um terreno e vão lá e constroem. Muitas vezes são empresas, na maioria das vezes talvez, são empresas que vão lá e constroem. Mas não é esse o fenômeno. O fenômeno são empresas comprando as casas já existentes por um motivo muito específico: controle. A verdade é que esse movimento ele não é orgânico, natural, aconteceu por uma evolução de mercado. Ele vem de uma agenda chamada Agenda 2030, que ela é muito fomentada no Fórum Econômico Mundial lá em Davos. Ele acontece todo ano e os maiores líderes globais vão para lá. O Trump, inclusive, vai estar lá nos próximos dias, a gente vai falar sobre isso. Mas é um fórum que ele representa o interesse dos globalistas, que são aqueles que querem e defendem de todas as formas um governo global que entende o que é melhor para a população e que toma conta de todo mundo. Esse é um dos grandes objetivos dos caras. E dentro dessa Agenda 2030, e isso daqui não é teoria da conspiração, isso daqui é público, aberto, eles falam na internet, tem vídeo, de tudo que vocês puderem imaginar, eles têm aquela famosa frase que é: você não vai ter nada e vai ser feliz. Ou seja, eles querem tirar a propriedade privada da população e manter isso no controle de grandes corporações que servem a esses grandes poderosos. Isso aqui é um projeto que eles têm avançado com bastante intensidade, eles são muito claros em relação a isso e tem várias outras iniciativas. Acontece que esse projeto de poder dessa Agenda 2030, ela talvez, e só talvez, não funcione mais. Mas só um parênteses aqui, do jeito que eu tô falando faz parecer que o preço das casas está impossível de se conseguir e que uma pessoa normal não consegue comprar uma casa. Não é assim. Aqui nos Estados Unidos eles dão entrada muito barata, eles conseguem financiar casa, é super tranquilo em relação a isso. Tá difícil lá no Canadá. No Canadá o preço das casas estão mais do que o dobro dos Estados Unidos. Tá difícil no Brasil, em que você vai comprar uma casinha mais ou menos, ela já passa de R$1 milhão. Pro americano tá muito tranquilo, ele tem poder de compra, etc. Mas a situação já não é mais como ela era antes. Então você já entendeu que essas grandes corporações elas agem movidas por esse interesse, esse compromisso global
que é definido junto com vários países e líderes e presidentes e personalidades e etc. E donos de grandes fundos de investimento. Mas o projeto é claro, eles tiram as casas da população, colocam isso embaixo do guarda-chuva de grandes empresas e a população se vê cada vez mais acuada e menos capaz de ter a sua própria casa, porque os preços subiram muito, com poucas casas disponíveis para venda e não sobra alternativa senão alugar. Ou seja, eles querem influenciar um dos direitos mais fundamentais da humanidade, que é o direito de propriedade privada. Eles querem, através de regulação e de controle, fazer com que isso se torne tão inalcançável que ninguém mais vai ter uma casa. Só para você entender de forma prática, existem alguns condados aqui nos Estados Unidos, como se fosse um município do Brasil, em que mais de 50% das casas que foram compradas num ano de 2024, por exemplo, foram compradas por grandes empresas. Você tem noção do que é isso? Imagina que venderam-se 1000 casas. 500 casas foram compradas por famílias e 500 casas foram compradas por empresas com o objetivo de alugar. E olha como que os números já estão mudando drasticamente. Por exemplo, em Atlanta, na Geórgia, a principal cidade da Geórgia, 25% das casas já estão em propriedade de grandes empresas. 1/4 das casas, isso é um absurdo. Em Jacksonville, na Flórida, que é uma cidade que fica lá pro norte, à direita da Flórida, perto da Geórgia, é uma cidade bem grande, inclusive, 21% das casas já estão sob controle de grandes investidores. Em Charlotte, na Carolina do Norte, já são 18%. Em Tampa, na Flórida, são 15%. Eu acompanho muito o mercado imobiliário e uma coisa que eu vi nos últimos anos são pessoas reclamando que tinham feito uma oferta, parece que estava tudo certo, e de repente o vendedor ele recebeu uma oferta em cash, sem burocracia, de uma grande instituição e estragou o negócio daquela família. A verdade é que essas grandes empresas, elas podem se dar o luxo de perder dinheiro, uma pessoa não. Elas podem oferecer um valor acima, uma pessoa não. Eu vi inclusive relatos na internet, eu não estou falando que isso é verdade, mas eu vi relatos na internet constantes dizendo que algumas regiões específicas, grandes corporações vinham e compravam várias casas dentro de um mesmo condomínio num preço muito mais alto do que o preço verdadeiro das casas ali, fazendo ofertas, sim, obscenas para os seus donos, que falavam, cara, por esse valor aqui é impossível não vender, porque é muito acima do valor de mercado, e elas depois vendiam entre si, faziam uma salada de frutas ali com o objetivo de resetar o mercado para um novo patamar. Então, por exemplo, uma casa de 300 mil, de repente estava sendo negociada a 500 mil, só que isso feito em grande escala já não sobe mais alternativa, todas as casas começam a subir e fica mais difícil para as pessoas comprarem. Louco isso, né? Várias dessas empresas são grandes fundos, só que não é fundo de investimento normal como você imagina, são fundos que têm trilhões de dólares sob sua gestão. Não é bilhão, é trilhão. Só para você ter noção, o PIB do Brasil é de mais ou menos 2 trilhões de dólares. Tem fundos com mais de 5 vezes o PIB do Brasil inteiro sendo controlado por esses investidores e sendo usado de acordo com os interesses de longo prazo que eles têm. Esses grandes atores globais que estão por trás dessa agenda, eles não atuam só comprando casa. Você já sabe, eu sou fundador de uma empresa, uma startup que foi a primeira a lançar inteligência artificial para intercâmbios e vistos do mundo. Então, uma empresa que saiu muito na frente, tem uma reputação maravilhosa na internet, o melhor serviço mais personalizado possível, que tem ajudado milhares de brasileiros a tirarem seus vistos americanos e para alguns outros países. Então, se você tiver interesse ou conhecer alguém que quer tirar o visto americano, o link está aqui na descrição, é só você clicar, falar com o meu time que eles vão poder te ajudar. Eu dou minha palavra que vocês vão ter o serviço mais personalizado que vocês tiveram na vida de vocês. A mentoria ela é super mão na massa, não é só a mentoria de, eu te ensino e você faz. Não, a gente pega e tudo que a gente pode fazer por vocês, a gente faz. Não à toa a gente tem a reputação que tem, não à toa as pessoas gostam e falam sobre a gente. Então pode confiar, clica na descrição, preenche o formulário que o meu time te ajuda. Eles não atuam só comprando casa, eles atuam de várias outras formas, com regulações também. Eles são muito influentes em vários países, financiam a campanha de vários políticos e acabam tentando passar regulações que tornam a vida do dono de casa mais cara. O custo para construir uma casa sobe e fica mais complexo também. Taxas são impostas e isso vai deixando o ambiente mais hostil. E eles fazem isso usando muito regulação ambiental, com o propósito de sustentabilidade. Então eles vão impondo essas taxas, vai deixando a coisa mais complicada para um ser humano normal. Tem um aspecto cultural também, né, que a gente viu acontecendo muito nos últimos anos no Brasil, então nem se fala, que é aquela ideia de que comprar casa é um mau investimento, que é ineficiente, que é uma má decisão financeira. Por outro lado, o aluguel ele é apresentado como flexível, uma ótima decisão financeira. Era uma abordagem mais moderna, mais inteligente. Aquelas palavrinhas bonitas que seduzem todo mundo. Um outro ativo que acaba levando a sociedade muito para essa linha que eles têm trazido é através de crises. Crises como o que aconteceu em 2008, o que aconteceu em 2020 recentemente. Nesses cenários, o medo, a dificuldade financeira faz com que pessoas vendam, empresas comprem. Mas essa ação do
Trump, se ela for bem sucedida e for bem feita, ela pode desmantelar uma boa parte dessa estratégia deles. Porque o Trump ele é um cara muito esperto, ele é um grande negociador e ele veio do mercado imobiliário. Então no dia de hoje ele anunciou que ações seriam tomadas imediatamente para impor esse tipo de dificuldade, mas que ele ia solicitar ao Congresso que transformasse isso em lei. E como os republicanos dominam a maior parte do Congresso, existe a possibilidade de que eles consigam e talvez até vários democratas apoiem esse tipo de ideia, vamos descobrir. Mas sabe o que mais ele disse? Que ele vai dar maiores detalhes disso em breve. Sabe quando? Em Davos, no próximo evento do Fórum Econômico Mundial, justamente o lugar onde eles criam e articulam essas teorias. O Trump vai lá mostrar qual que é o plano dele para atrapalhar o jogo dos caras. Ousado, né? Lá a gente vai ter mais detalhes de como que ele pretende que isso daqui funcione, mas para mim, só o fato disso ter sido trazido à tona pelo presidente dos Estados Unidos já é grandioso, mesmo que não dê tão certo quanto ele quer, ou até que não vá para frente, a conversa ela já veio, as pessoas já abriram os olhos e tá todo mundo atento ao que tá acontecendo. E isso vai gerando dificuldades para a implantação dessa agenda controladora. É importante entender que da mensagem do Donald Trump, ele não está se referindo a investidores pequenos, pessoas, você que às vezes está nos Estados Unidos ou vem para os Estados Unidos e compra uma propriedade com o objetivo de alugar no Airbnb ou então de reformar e vender e fazer uma graninha. Não é isso. Ele foi bem claro quando ele falou em grandes investidores institucionais. Aqui a gente está falando de instituições que têm bilhões ou trilhões de dólares para poder fazer esse tipo de brincadeira. Inclusive, falem, por favor, nos comentários se vocês têm interesse que eu traga a atualização desse assunto uma vez que o Trump der mais detalhes e que esse assunto for evoluindo, por favor. Comentem aqui porque é do pedido de vocês que eu produzo conteúdo. E isso é gigante para o americano comum, que vai ter o seu sonho americano muito mais acessível, mas também para você, brasileiro, que já está aqui nos Estados Unidos ou que está pensando em vir para cá, porque as possibilidades de que você alcance o seu sonho americano, eles crescem drasticamente a partir de tudo isso. Pode-se esperar mais pessoas comprando casa, menos pessoas alugando casa, menos empresas comprando casa. Então, preço das casas baixando, preço dos aluguéis baixando também. Essa, pelo menos, é a análise inicial desse assunto todo. Bom, se isso realmente der certo, casas vão voltar a ser um lar e não só um ativo financeiro. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque pode ser que pessoas, às vezes até pessoas que trabalham no mercado financeiro, tenham visões diferentes da minha e possam agregar aqui numa análise profunda. Então, por favor, compartilhem o que vocês sabem sobre isso, sobre essa relação de poder e tudo isso que tem acontecido. Pessoal, é isso. Lembra, eu sou o Cris, então se você curtiu esse assunto, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar 2 vídeos que você pode assistir aqui na tela. O primeiro é falando sobre a inteligência artificial que a minha empresa usou e que pode eventualmente te ajudar no teu processo de visto. Esse vídeo está muito legal, vai lá e assiste, deixa um comentário para eu poder saber o que você achou. E o segundo deles é de um vídeo que eu gravei recentemente falando sobre por que as pessoas estão fugindo de grandes cidades dos Estados Unidos para ir morar no interior. É um vídeo bem curtinho, mas ele traz uma mensagem bem importante que tem tudo a ver com esse vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Um prazer falar com vocês, um grande abraço e até mais.